O homem não consegue salvar a si mesmo. Só Jesus salva. É melhor fazermos a vontade dele. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Moisés não salva. Judaísmo tampouco. Venha para a graça de Jesus. Você ainda realiza sacrifícios carnais? Jejuns, batismo nas águas, subidas aos montes, noites de vigília? Cuidado! Procure conhecer as verdades de Deus. A lei de Moisés já foi abolida por Jesus há 2000 anos atrás, devido, note bem, a sua fraqueza e inutilidade. O judaísmo nunca foi doutrina para nós, é doutrina para os judeus. A nossa doutrina é o Evangelho da graça de Jesus. E nós só oferecemos a Deus o que Ele recebe, que são sacrifícios espirituais. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que com alegria oferecem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus nos cultos racionais. E a palavra de Deus nos diz assim, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Glórias sejam dadas a Jesus, que nos trouxe o novo evangelho da sua graça. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga compreensão da vontade de Deus, conhecimento do coração de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Não é possível haver duas realidades divergentes sobre um mesmo assunto. Se uma interpretação colide com a outra, entramos no campo da divagação.
E muito menos podem existir duas versões conflitantes sobre o mesmo trecho bíblico. A palavra de Deus é uma só. O coração e o amor de Deus são únicos, porque só existe um único Deus. Se duas versões divergem sobre a mesma passagem bíblica, precisamos ter a consciência de que pelo menos uma delas é falsa. Mas também é possível que ambas estejam distantes da verdade. Sim, porque pode ocorrer de as duas serem palavras de homens e não a palavra de Deus. Precisamos compreender que Deus nos fala através da sua palavra. Fala coisas distintas em ocasiões distintas, mas ele jamais nega a si mesmo. Toda divergência acerca da palavra de Deus revela algum espectro de desconhecimento bíblico. Para adquirirmos o devido conhecimento daquele que vive e que reina para todo sempre, o nosso Deus vivo e presente, precisamos nos aprofundar no estudo das Escrituras. E para interpretarmos corretamente a Bíblia, precisamos conhecer o coração do autor do livro, o autor e consumador da nossa fé. Todos os caminhos nos levam ao conteúdo bíblico. E essa é a principal razão das discórdias e divergências que existem entre o povo de Deus acerca da palavra de Deus. O conhecimento precário da verdade. E a consequência prática disso é a descrença que alcança os do mundo, que hesitam em se converter e passar a integrar a Igreja de Deus. E muitos dos que já pertencem à comunidade evangélica se decepcionam e decidem abandonar a Igreja porque concluem que a sua fé é sem fundamento e que não há diferença entre ser de Deus e ser do mundo. Falar de Deus sem conhecimento é um erro gravíssimo. É melhor não falar. Quem não se dedica ao estudo bíblico e não tem intimidade com o Senhor, não deve pretender ensinar. Precisa ter humildade para aprender. Existe um grande desafio para os iniciantes na fé que peregrinam entre congregações buscando lugar onde possam se estabelecer. Porque em cada congregação por que passam, encontram uma doutrina diferente e regras próprias, tratando, meus irmãos, da mesma palavra, que é a palavra de Deus. Jesus não criou denominações, ele criou apenas a sua igreja com seus ministérios. As denominações são uma criação política do homem. Mas, se as diversas denominações tratassem apenas da verdade, haveria um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Teríamos uma só
palavra, menos irmãos se desviando dos caminhos de Deus e menor dificuldade em aproximar as pessoas da igreja. É muito alto o custo para integrarmos uma única pessoa ao Evangelho. Demanda um grande esforço. Mas a festa nos céus por um pecador que se arrepende. Não desistamos. E deveríamos também buscar as formas de manter motivados com a verdade e firmes na fé os que já estão dentro da família. Ao mesmo tempo em que buscamos aproximar as ovelhas que se encontram perdidas, já que essa é a nossa missão. Nós fomos chamados para pregar a verdade. É impossível que alguém tome conhecimento da verdade de Deus e sinta a excelência do amor do Senhor e não decida se apegar a Ele para todo o sempre. Os desviados, não tenha dúvida, foram mal ensinados. Esta é mais uma mensagem de esclarecimento bíblico que estamos trazendo ao conhecimento dos irmãos, em cumprimento à inspiração e missão que nós recebemos da parte de Deus. Esta é a mensagem de número 8. Portanto, existem outras 7 mensagens anteriores que se encontram disponíveis no nosso canal. Recomendamos aos irmãos que ainda não tenham assistido às mensagens anteriores que o façam, para receberem esclarecimentos sobre os assuntos de maior dissensão entre o povo de Deus. Aqueles que geram mais dúvida entre os principiantes na fé e até mesmo entre muitos veteranos. De graça recebemos, de graça damos. A palavra de Deus contém todas as respostas para as dúvidas que circulam entre o povo de Deus. Precisamos apenas buscar. Uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade. Essa frase, dita por Joseph Goebbels, ministro alemão da época nazista, não é bíblica. Mas muitos, dentro da Igreja de Jesus, vivem como se ela fosse uma verdade, porque aceitam tudo o que ouvem. Não se preocupam em confirmar na palavra de Deus. Mas não poderia ser assim entre nós, filhos de Deus, porque nós sabemos que a mentira existe e que ela provém do diabo, enquanto a verdade provém de Deus. E não existe forma do diabo se tornar Deus, pelo menos para nós. Para alguns do mundo, ele é Deus. Nós somos de Deus e amamos a Deus e servimos ao único Deus verdadeiro. Existe muito folclore circulando entre os filhos de Deus, situações que não correspondem às verdades bíblicas, mas que de tanto ouvir falar, as pessoas integraram aos seus corações e as tornaram em convicções. Mas
que são todas desmentidas através do conhecimento bíblico. Para isso o Senhor nos deixou a sua palavra. Quem for de Jesus e decidir estudar a Bíblia com seriedade, com critério, não será enganado pela malícia do inimigo, nem pelo desconhecimento do mundo e nem pela corrupção da carne. Nesta mensagem, iremos dar respostas concretas a outras perguntas, outras dúvidas que existem no meio do povo de Deus, que as pessoas buscam e não alcançam respostas convincentes. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Efésios 4, 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Lucas 15, 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Temos que jejuar ou não? Vejamos. O jejum de alimentos é um costume judaico. Se nós não somos judeus, já diretamente respondemos que não temos que jejuar de alimentos. Muitos irmãos que vivem ainda na extinta lei de Moisés alegam que jejuam porque Jesus jejuou. Ora, Jesus era judeu e veio para cumprir a lei dos judeus. Ele a cumpriu e a revogou. Se a pessoa quiser fazer uma dieta para emagrecer, para se sentir melhor, que o faça com orientação de um profissional especializado. Mas apenas para isso. Não nos privemos dos alimentos que Deus criou para os seus fiéis, que conhecem a verdade, para o nosso deleite e para o nosso sustento, e para que rendamos graças a Ele. Não jejue de alimentos pensando em agradar a Deus, porque Deus não se agrada disso. Ele não recebe mais sacrifícios carnais.
depois do sacrifício único e eterno realizado por Jesus? Outros irmãos dizem que jejuam para mortificar a carne e fortalecer o espírito. Esse é mais um triste equívoco. Precisamos manter os nossos corpos saudáveis, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E essa não é a forma de se fortalecer espiritualmente. Na sua carta aos Colossenses, Paulo nos ensina que a forma de mortificar a carne é nos abstendo do pecado e da idolatria, que nos dominavam no passado. E a forma de fortalecer o espírito é crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, o nosso Criador e Redentor. Deus não deseja que afligemos as nossas almas com jejuns de alimentos. E não quer que estejamos na doutrina da lei de Moisés que ele revogou. Não insista em oferecer a Deus o que ele não quer receber. No trecho do livro de Isaías, que apresentaremos na sequência, o Senhor deixa muito claro que o que ele deseja é que nós jejuemos. Preste atenção, meus irmãos, do pecado, das coisas que não o agradam e que o fazem derramar a sua ira sobre as nossas vidas. Esse é o jejum que devemos fazer todos os dias, porque esse é o jejum que agrada a Deus. Colossenses 3, 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. 2 de Pedro 3,17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaia da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. 1 de Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Isaías 58, 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo,
e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. No trecho inicial que apresentamos, da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, Paulo discorre sobre a inconstância dos Gálatas, que já haviam recebido dele o ensinamento da graça de Jesus. Naquela época, já haviam falsos pastores, falsos mestres e falsos profetas incitando o povo da igreja da Galácia a voltar às práticas judaicas e à doutrina da lei de Moisés, que já estava extinta naquela época. Nos versículos 6 a 7, Paulo manifesta a sua decepção com a regressão dos Gálatas, que estavam dando ouvidos aos falsos ensinamentos. E Paulo deixa claro, meus irmãos, que não existe outro evangelho. O único evangelho existente é o evangelho da graça. Gálatas 1, 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Nos versículos 8 a 10, Paulo reafirma o caráter imutável da nossa doutrina da graça e demonstra a sua irritação com a falta de firmeza dos Gálatas, quando ele diz que ainda que ele mesmo ou um anjo do céu se apresentem perante eles com outra doutrina além da salvadora graça de Jesus, que seja maldito, que seja amaldiçoado. E esclarece ainda que ele não procura agradar a homens, mas sim a Deus, como deve proceder um servo do Senhor. Gálatas 1, 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Nos versículos 11 a 12, que encerram o nosso trecho inicial, Paulo justifica a sua posição
informando que o evangelho que ele anunciava, que é o evangelho da graça, assim como a revelação do novo tratado da graça, ele não recebeu e nem aprendeu de nenhum homem, mas diretamente de Jesus, quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, para receber essa revelação e nos transmitir. Gálatas 1, 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Temos que nos batizar nas águas? Muitos irmãos, pouco conhecedores da palavra de Deus, se lembram do trecho do livro de Marcos, que apresentaremos a seguir, em que Jesus declara que quem crer nele, em Jesus, e for batizado, será salvo. Então os irmãos correm para descer as águas para garantirem a sua salvação. Mas isso é um infeliz engano, porque esses irmãos não são salvos. Como já apresentamos, a palavra de Deus nos fala de um só Senhor, uma só fé e um só batismo. O batismo nas águas é realizado pelo homem. E o batismo com o Espírito Santo é realizado por Deus. Qual você acha que é válido? Só existe um? Qual deles? É claro que é o batismo do Espírito. Não podemos desprezar uma obra de Deus em prol de uma obra humana. Muitos irmãos alegam que se batizam porque Jesus também se batizou e o fazem por vezes sucessivas, várias vezes, para afogar o velho homem e fazer nascer o novo homem. Mas ocorre que eles descem as águas e saem e nada muda. Continuam os mesmos velhos homens, cometendo os mesmos pecados. Lembramos mais uma vez que Jesus se batizou apenas para cumprir com a lei e marcar o início do seu ministério. João Batista batizava prenunciando o ministério de Jesus e o batismo com fogo, que é o batismo do Espírito Santo. Notem bem, a palavra de Deus nos ensina que nós fomos batizados na morte de Jesus e fomos ressuscitados com ele no novo homem. Nós deixamos para trás o velho homem carnal e renascemos no novo homem espiritual, que não serve mais ao pecado. Em Apocalipse, encontramos que os que foram salvos são os que foram lavados no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. Vejam bem, não podemos atribuir maior valor e poder às águas do batismo do que ao sangue de Jesus. Isso é uma pobre heresia.
Ou cremos na palavra de Deus ou não cremos. Não podemos ficar em cima do muro. O batismo nas águas é uma prática judaica. Não é para ser feito por nós. Não é para nós gentios. O nosso batismo, o batismo no Espírito, que não é o dom de falar em línguas angelicais, como pensam alguns, ocorre no momento em que nos convertemos a Jesus e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Quem tem o Espírito Santo de Deus já está batizado no Espírito. Se alguém te obrigar a se batizar nas águas, não aceite. Siga a Deus e não aos homens. Procure uma congregação evangélica séria, que pregue as verdades de Deus. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Romanos 6, 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Apocalipse 7, 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono nos cobrirá com a sua sombra. Louvado seja o Senhor, que nos há de encobrir com a sua sombra para sempre. Temos que participar da ceia do Senhor? Observe que nem todas as perguntas que nós formulamos têm respostas negativas. Essa é uma delas. Sim, temos que participar da ceia do Senhor até a volta de Jesus. É a ordem dele, de Jesus. Mas ocorre que algumas congregações já se cansaram da ceia, ou se cansaram de esperar pela volta de Jesus, não sei. Mas eles não oferecem mais a ceia, essa ceia que eles chamam de Santa Ceia, mas que a palavra de Deus chama
de ceia do Senhor. Porque santa foi a ceia de Jesus. Mesmo chamando equivocadamente a ceia do Senhor de santa, elas abandonaram essa prática, mesmo sem Jesus já haver chegado. E as congregações que ainda realizam a ceia proíbem as pessoas que não se batizaram nas águas de participar da ceia. Elas obrigam as pessoas a ingressar em um curso interno durante vários meses para então se batizar e poder participar da ceia, coisa que não está na Bíblia. Jesus ordenou a ceia a todos os cristãos, sem restrições, sem exceções. E não obrigou ninguém a descer as águas. Se Deus fala de um único batismo, que é o batismo do Espírito Santo, qualquer outro batismo é desobediência a Deus e é pecado. Não tem sentido obrigar as pessoas a primeiro pecar para então cumprir com uma ordem de Deus. Se alguém te impedir de participar da ceia do Senhor, não seja rebelde e não entre em conflito. Não participe. Simplesmente busque uma outra congregação que pregue as verdades de Deus, que viva as verdades de Deus. É preciso esvaziar essas congregações que vivem de mentiras e heresias. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11, 20. De sorte que, quando vos ajuntai num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não existe conflito entre esses dois trechos, meus irmãos. Paulo está censurando as pessoas que correm para cear e se esquecem dos irmãos. Precisamos subir aos montes para orar? A palavra de Deus nos afirma que Jesus, com uma só oblação, ou seja,
com um sacrifício único, nos aperfeiçoou para sempre. Deus já não recebe mais sacrifícios carnais da nossa parte, porque eles negam o sacrifício de Jesus. Deus requer de nós apenas sacrifícios espirituais, obras da fé, boas obras, como a nossa participação racional nos cultos, para louvar e adorar a Ele, oferecendo os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não precisamos, meus irmãos, subir aos montes para ficarmos mais perto de Deus, porque o Espírito Santo de Deus já habita corporalmente em nós. Não neguemos a palavra de Deus e toda a obra de Jesus. Hebreus 10, 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Temos que passar noites em vigília? Não, meus irmãos. Não. Isso é outro sacrifício carnal. É coisa da extinta lei de Moisés. E não agrada a Deus, que nos trouxe o novo tratado da graça para que vivamos na sua graça. Nada impede que oremos a Deus intensamente durante o dia ou durante a noite, mas abstenhamos-nos da obrigação de realizarmos sacrifícios, de sacrificarmos uma noite de sono sem um propósito específico. Precisamos orar por fé, por determinação, e não por uma obrigação que não existe mais. Não aceite deixar a sua família ou obrigar a sua família a se sacrificar contigo em noites de vigília. O Senhor não irá receber a tua oferta sacrificial. Deus não recebe as nossas noites de sono e nem os nossos joelhos feridos. Nós não temos que pagar o preço da nossa salvação. O preço já foi pago por Jesus
E nós jamais conseguiríamos pagar, por mais que fizéssemos. Se cremos em Jesus, não temos que sacrificar as nossas carnes. Temos sim que dar glórias a Deus. 1 de Timóteo 2, 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 1 de Coríntios 7, 23. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. 1 de Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Louvado seja o Senhor, que nos comprou para si. E hoje podemos dizer que somos de Deus, que somos filhos de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Não existem realidades divergentes sobre o mesmo tema na palavra de Deus. Jesus nos deixou dito, e está escrito, que o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. E o que passar disso já provém do maligno. Jesus estava justamente negando a possibilidade de haver interpretações múltiplas, divergentes sobre a palavra de Deus. Muito se fala entre o povo de Deus e pouco se prova. Ou são utilizados argumentos ultrapassados que não se aplicam à nossa realidade de hoje. Precisamos estar sempre ancorados na palavra de Deus, não em um trecho ou outro, e sim em toda a palavra de Deus. As pessoas, infelizmente, têm maior facilidade de crer em uma informação falsa ou numa mentira maliciosa do que na informação verdadeira. Existem levantamentos feitos que concluíram que uma informação fake, falsa, se propaga até 6 vezes mais rápido do que a verdadeira. Justamente porque a informação falsa tem sempre um conteúdo, um argumento que vai de encontro à vontade das pessoas para cativá-las. A carne tende sempre para o mundo e para o mal. Então, é importante que pesquisemos na fonte, na palavra de Deus, antes de adotarmos qualquer condição que tenha sido apresentada por um irmão ou até mesmo por um pastor. Tudo precisa ser respaldado pela palavra de Deus. Lembremos que Paulo condicionou até mesmo a um anjo do céu
para demonstrar o perigo das informações falsas. Todo engano provém do maligno, que é o pai da mentira. Agora, quando Paulo fala dos anjos do céu, ele não está nos conduzindo a negarmos os verdadeiros servos angelicais do Senhor. Ele levou a sua instrução a um extremo, porque um anjo de Deus jamais irá nos conduzir ao caminho errado, em contra da palavra de Deus. Mas ele nos adverte de que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar o povo de Deus. Precisamos estar muito sólidos no conhecimento bíblico. Também devemos buscar o conhecimento antes de divulgarmos, antes de passarmos adiante tudo o que recebemos. A Bíblia já nos adverte da existência dos falsos mestres, falsos pastores e falsos profetas, que são todos da milícia do maligno e estão tentando recrutar companhia para eles no lago de fogo e enxofre. Fuja deles! Por não conhecer a palavra de Deus, as pessoas desconhecem o quanto Deus é bom e o quanto Deus nos ama e como Ele facilitou as nossas vidas com o fim da lei de Moisés. Ninguém jamais conseguiu cumprir com a lei. E Jesus a cancelou devido à sua fraqueza e inutilidade. A lei não salvava a ninguém. Ela não foi criada para salvar. Ela foi criada apenas para apontar os pecados, para que as pessoas se arrependessem e deixassem o pecado. Mas o novo pacto ou tratado, a nova doutrina da graça, a nossa doutrina, dada por Jesus através de Paulo, além de conter a salvação pela fé, ela aboliu todos os sacrifícios carnais que haviam na lei. Ela é tão simples, meus irmãos, que só não cumpre quem não quer. Mas os que são de Jesus, predestinados por Ele para a salvação eterna, desde antes da fundação do mundo, assim como ocorreu conosco, na hora certa, irão se converter de verdade. Não nos enganemos. A verdadeira conversão, meus irmãos, segundo a palavra de Deus, é a conversão à graça de Jesus. Demos graça. Louvemos e exaltemos ao Senhor. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo ou o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo também aqui embaixo. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e compartilhe os nossos vídeos com seus grupos de amigos.
Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos e esclarecimentos, se sentir no coração o desejo de ajudar a manter essa nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Faça uma doação por Pix, se você estiver no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade. Entre as mais de 450 mensagens em vídeo publicadas, fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seguindo a vontade de Deus, se mantendo firme na doutrina da graça de Jesus, a doutrina salvadora, a única doutrina salvadora, a graça de Jesus.